Amy Mihaljevic, conhecida por seus pais e colegas de escola como uma jovem cintilante, era uma residente aventureira e extrovertida de Bay Village, Ohio. Sua paixão pelo mundo natural e promissores talentos atléticos foram interrompidos por uma morte inexplicável e não resolvida no final de outubro de 1989, deixando todos que a conheciam nos subúrbios de Cleveland, Ohio, e em todo o país, buscando respostas em um mar de evidências que nos afogou a todos em dúvida. Com a esperança de fornecer um raciocínio mais substancial baseado em evidências observáveis e análise situacional, esta é uma análise do sequestro e assassinato de Amy e o mistério da caçada por um predador do Lago Erie. O detetive de casos arquivados. Amy Renée Mihaljevic nasceu em 11 de dezembro de 1978, em Little Rock, Arkansas, filha de Marcos e Margarete Mihaljevic. Ela era a segunda filha da família, juntando-se ao seu irmão mais velho de 3 anos, Jazão. Buscando criar os filhos em um local mais idílico do meio-oeste, Marcos e Margaret mudaram sua família para os subúrbios de Cleveland, Ohio, ao lado das margens do Lago Erie, em 1984. E foi assim que os Mihaljevics desembarcaram em Bay Village, Ohio, um subúrbio cheio de promessas para uma vida plena. Era um exemplo imaculado do estilo de vida do sonho americano que tantos procuraram, atraente para aqueles que queriam simplicidade e ainda assim um senso de conforto. Bay Village era um pedaço do paraíso da classe média, cheio de pessoas trabalhadoras e benevolência. As ruas e bairros eram vistos como seguros, com muitos moradores permitindo que seus filhos andassem livremente e mantendo portas e janelas abertas nos meses quentes de verão. E os Mihaljevic se encaixavam bem. Marcos entrou para a General Motors, Margaret para a revista Trading Times, enquanto Jazão e Amy ingressaram no ensino público. Aquela cidade de 17 mil pessoas não poderia ter sido um negócio mais vantajoso. Seus cidadãos unidos acolhendo novas famílias de braços abertos. À medida que Amy crescia, interessou-se pela comunidade. Amy tinha muitos hobbies, mas seu amor por animais era incomparável. Amy ficou profundamente fascinada por cavalos especialmente, e sonhava em ter o seu próprio um dia, ou cuidar de um estábulo de sua raça favorita. Esse amor então se espalhou para toda a mãe natureza e o grande ar livre. Amy se tornou uma grande exploradora, criando suas próprias aventuras pela cidade e não perdendo tempo em trazer sua imaginação vivaz à vida através de histórias e fantasia. Na escola, a personalidade extrovertida de Amy trouxe um número de amigos e colegas de classe próximos. Ela era sociável, com muitas crianças da sua idade, e infectava aqueles ao seu redor com a energia vibrante que exalava incansavelmente. Academicamente, Amy se saiu bem na escola, assim como seu irmão, demonstrando um forte potencial para um futuro na educação. Quando não estudava, Amy participava de atividades atléticas na escola e em Bay Village, tornando-se uma ávida nadadora ao crescer. Na verdade, não havia nada no mundo que Amy não estivesse disposta a experimentar, curiosa sobre tudo e qualquer coisa que lhe fosse apresentada em sua jovem vida. Seu pai, Marcos, explicaria mais tarde seu comportamento empreendedor. Como se um pai não conseguisse ensinar seu filho a amarrar os sapatos, porque a criança os empurrou e descobriu por si mesma. Essa é simplesmente a alma que Amy era. No entanto, apesar da mente progressista de Amy e suas incríveis inclinações sociais, ela não estava interessada em interagir com adultos. Ela era praticamente melhor amiga de sua mãe, Margaret, mas não era de iniciar conversas com alguém fora de sua casa ou escola. Ela respondia se perguntada diretamente e compartilhava saudações, porém não buscava interação com os mais velhos. O que torna ainda mais perturbador, quando em outubro de 1989, a promissora vida de Amy foi abalada por um sinistro enredo de telefonemas, sequestros e tragédia final, que mergulharia a outrora brilhante e bela cidade à beira do lago de Bay Village, em um poço de paranoia e pânico. Vamos nos voltar para uma linha do tempo dos eventos que levaram à morte de Amy.
Na semana que antecedeu 27 de outubro de 1989, Amy recebe uma ligação de um chamador misterioso que a informa que sua mãe, Margaret, recebeu uma promoção no trabalho. Amy é questionada se podem se encontrar em local público para comprar um presente para Margaret. Amy concorda, e eles marcam um encontro em um shopping perto da escola Bay Village no fim de semana. Nos próximos dias, Amy conta a alguns de seus amigos próximos na escola sobre o encontro, pensando ser completamente inocente e nada mais que um gesto gentil para sua mãe. Ela não conta aos pais sobre o homem ou essa ligação telefônica e age normalmente em casa. Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 27 de outubro, Amy acorda e se prepara para o próximo dia de aula, agindo casualmente e animada para o fim de semana. Antes de sair, ela informa a mãe que vai se atrasar para voltar da escola, citando uma audição para o coral da 5ª série como seu motivo. Às 7h20, Amy vai para a escola de bicicleta. Ela vai sozinha, pois Jazão já havia saído antes dela. Pelo resto daquela manhã, até a aula ser dispensada às 14h04, Amy passa o dia como se fosse qualquer outra sexta-feira, não demonstrando sinais de estresse ou preocupação. 11 minutos se passam, e Amy caminha pela rua da Escola de Ensino Fundamental até o centro comercial na esquina da Estrada do Lobo com a centro de Dover. Ironicamente, logo do outro lado da rua do departamento de polícia local. Às 2h15, Amy é vista na praça do centro comercial por colegas de classe que estão todos reunidos em uma tradição recreativa após a escola. Entre 14h20 e 14h30, Amy é abordada por um homem branco adulto de cerca de 30 anos com cerca de 1,75 de altura e cabelo castanho. Esta é a última visão confirmada de Amy, pois ela é sequestrada e desaparece da vista de todos, junto com a figura do homem adulto. Após 40 minutos seguindo a regra familiar de ligar para Margaret ao voltar da escola, Jazão liga para a mãe às 15h14 de sua casa. Ele avisa Margaret que, estranhamente, Amy, que sempre retorna às 3, ainda não voltou para casa. Margaret tranquiliza Jazão dizendo que Amy deve estar na sua audição de coral. Porém, uma inquietação cresce nela. Apenas um quarto de hora depois, e às 15h30, Jazão liga novamente para sua mãe, alertando-a de que Amy ainda não retornou. Agora Margaret, cautelosa, se prepara para o trabalho, quando recebe outra ligação de Amy. Ela pergunta à filha como foi a audição, ao que Amy responde. Ela complementa perguntando como Amy está, ao que Amy diz: bem. O restante da conversa é breve, mas supondo que Amy esteja em casa e segura, Margaret retoma seu trabalho normal. Este é o último contato confirmado que alguém faz com Amy Mihaljevic. As próximas horas passam lentamente, e Margaret não consegue eliminar um medo perturbador que cresce em seu coração. Ela pensa naquela última ligação telefônica com Amy, incomodada com as respostas estranhamente curtas da filha, diferente do seu jeito usual de se comunicar. Deixando seus instintos maternos entrarem em ação, Margaret se arruma e sai para o trabalho às pressas, correndo para o carro. Por volta das 17h30, Margaret chega à residência onde encontra Amy ainda ausente. Ela liga desesperada para amigos e vizinhos de Amy, buscando qualquer contato ou avistamento. Incapaz de localizá-la, Margaret entra no carro e refaz os passos de sua filha daquela noite, levando-a de volta à escola de ensino fundamental Bay Village, onde ela encontra a bicicleta de Amy ainda acorrentada no bicicletário, fora do prédio. Às 17h58, Margaret visita o departamento de polícia de Bay Village para relatar o desaparecimento de Amy. Alguns policiais tomam notas, fazem perguntas e emitem um boletim para alertar outras autoridades sobre o problema. Às 19h daquela noite, Marcos retorna para a casa da General Motors e ajuda na busca por sua filha. Juntam-se a ele inúmeros cidadãos de Bay Village, formando grupos de busca e percorrendo as ruas de sua pequena e outrora inocente cidade, à beira do lago. Mais 2 horas se passam e, às 21h, o BVPD se torna um posto de comando para um dos esforços de busca voluntária mais rapidamente montados na história do norte de Ohio. Por volta das 7h10 da manhã do dia seguinte, sábado, 28 de outubro, o Bureau Federal de Investigação chega a Bay Village para auxiliar a polícia local. A investigação é liderada pelo agente especial Dick Sabiá, ele mesmo um residente de Bay Village, com conexões profundas com a comunidade. Antes que a manhã termine naquele sábado de outono, Ren e a polícia aprendem com um dos colegas de escola de Amy sobre suas conversas telefônicas com um homem não identificado. Eles percebem que o sequestro não foi aleatório, mas um plano premeditado.
O colega relata aos investigadores que o homem sabia o telefone, endereço e empregador da mãe de Amy, e até a hora de sua chegada em casa. Ele conhecia o local e inspirava confiança até nas crianças mais sagazes. Isso não foi um sequestro aleatório. Esse homem era uma força a ser considerada. Na noite de sábado, 28 de outubro, o morador de Bay Village, Howard Kimball, lidera a busca voluntária por Amy, estabelecendo um posto de comando na prefeitura e recebendo informações de toda a região. Rapidamente, os esforços da comunidade se tornam a maior busca organizada em Ohio, desde o desaparecimento de Beverly Potts em 1951. O fim de semana de outubro termina, e os principais investigadores temem que a janela de oportunidade esteja se fechando. As primeiras horas em um caso de criança desaparecida são as mais vitais, e sem um pingo de evidência para guiá-los, as autoridades temem que o pior ainda está por vir. Nos próximos 100 dias, nada de útil é descoberto. O perfil de Amy é compartilhado pelo mundo, em vários programas de televisão e em diversas plataformas, e ainda assim ninguém aparece com algo substancial. A próxima grande multa não viria até a madrugada de quinta-feira, 8 de fevereiro de 1990, e o pior cenário possível se desenrola. Por volta das 7h, uma corredora que corria ao lado da County Road, 1181 em Nova Londres, no condado rural de Ashland, Ohio, percebe o que parece ser um corpo ou um monte de roupas descansando em um campo perto de sua casa. As autoridades são acionadas e chegam rápido, descobrindo que o corpo é de Amy Mihaljevic, encontrado a quase 80 quilômetros de onde foi vista pela última vez, 3 meses e meio antes. Perto da cena do crime, há um cobertor e uma cortina de chuveiro cobertos pelos cabelos escuros da família de Amy. Às 13h40, o corpo de Amy foi autopsiado pelo legista. O legista concluiu que Amy foi assassinada, vitimada por várias facadas no pescoço e um trauma severo na cabeça. Descobriram também que Amy comeu pelo menos uma vez antes de morrer, provavelmente dias após ser sequestrada. De todos os mistérios apresentados pela descoberta do corpo de Amy, uma coisa permanece certa. Uma jovem inocente foi assassinada a sangue frio, e um assassino está à solta. Nas próximas 3 décadas, uma enorme caçada ao assassino do Lago Erie continua, liderada por detetives de Bay Village e pelo FBI. Em 2006, as autoridades descobrem que algumas outras meninas na cidade de North Olmsted, Ohio, receberam ligações semelhantes de uma figura masculina não identificada por volta do mesmo tempo que Amy recebeu a dela, todas sobre comprar presentes para suas mães em configurações semelhantes, a que levou ao sequestro de Amy. Nenhuma delas prosseguiu com o esquema. Isso indica à polícia que lidam com um predador serial, não um criminoso solitário. Após mais 7 anos de investigação inconclusiva, o caso traz a bordo o agente especial Phil Torsney, conhecido por seu papel na captura do infame gangster Whitey Bulger no final de 2013. Torsney informa que o assassino era provavelmente um residente antigo do norte de Ohio, com vasto conhecimento da geografia local. Avançando mais 7 anos até o presente, e as autoridades ainda estão sem qualquer pista ou leads notáveis em 2020. No ano passado, os investigadores afirmaram que quem quer que seja responsável provavelmente nem está na lista de suspeitos deles neste momento, devido à forma exaustivamente minuciosa com que eles têm investigado os nomes que surgiram. Depois de mais de 15 mil entrevistas, 150 suspeitos e 8 mil pistas, a morte de Amy ainda é um mistério, congelada em uma nuvem de angústia, desespero e tragédia. Quando se trata de pistas no caso de Amy, nada de grande destaque chama a atenção como uma grande virada na investigação. Infelizmente, a era da morte de Amy precede o registro detalhado de chamadas, impossibilitando identificar a localização do telefone do suspeito que falou com Amy e a linha de onde ela ligou para tranquilizar a mãe. Se o sequestro de Amy ocorresse anos depois, o shopping onde encontrou o sequestrador provavelmente teria câmeras de CCTV que poderiam capturar uma imagem mais clara do suspeito. Lembre-se, Bay Village era considerada tão segura quanto uma pequena comunidade poderia ser, e essas medidas nunca foram pensadas pelos cidadãos. Dito tudo isso, existem algumas pistas e artefatos perdidos espalhados pelo caso que valem a pena serem ampliados. Em vez de uma grande peça de evidência ou um padrão suspeito, queremos chamar a atenção para os menores detalhes que podem fazer a maior diferença.
Primeiramente, havia 3 itens significativos faltando com Amy no dia em que seu corpo foi encontrado no campo ao longo da estrada do condado, 1181. Esses artefatos pessoais eram um par de botas de montaria pretas, uma mochila de denim com um fichário acadêmico dentro e o slogan "Melhor da turma" escrito na fivela, e um par de brincos de turquesa em forma de cabeças de cavalo. Esses itens eram únicos e distinguíveis o suficiente para impressionar os pais de Amy e chamar a atenção do público em geral. Os detetives da investigação comentaram que os predadores em crimes do tipo costumam manter lembranças das vítimas como troféus distorcidos. Todos esses objetos sumidos poderiam ter sido guardados pelo assassino como recordações. Se algum fosse encontrado e identificado, poderia ser uma conexão com Amy. O outro ponto peculiar de interesse foi descoberto em novembro de 2006, quando várias outras meninas vieram a público para os investigadores, compartilhando histórias semelhantes de conversas telefônicas com um homem que queria comprar presentes para suas mães e se encontrar em shoppings. Essas meninas também eram residentes do subúrbio do norte de Ohio, em uma cidade chamada North Olmsted, uma comunidade vizinha de Bay Village. Embora essas meninas não fossem amigas diretas de Amy, todas elas tinham uma conexão conclusiva com o Centro de Natureza e Ciência do Lago Erie. Os detetives constataram que o centro usava uma cabine de registro de visitantes na entrada, o qual todas as meninas, incluindo Amy, teriam assinado em suas visitas lá. Os livros de registro, além de assinaturas, incluíam contatos dos visitantes, facilitando a localização das possíveis vítimas pelo predador. É incerto quantos livros de registro o centro manteve e se estão arquivados. Infelizmente, a descoberta só foi feita 17 anos após o assassinato de Amy. E assim, voltar e identificar suspeitos de quaisquer documentos mantidos é quase impossível. E se foi realizado, nenhuma pista foi trazida por isso pelas autoridades. Contudo, parece provável que o culpado usou o registro de visitantes e talvez o centro para encontrar jovens mulheres. Se tiver informações relevantes sobre o Centro de Natureza e Ciência do Lago Erie nos últimos 30 anos, contate as autoridades competentes. Ou se você ouviu falar de qualquer caso semelhante de ligações telefônicas sendo feitas no norte de Ohio, isso pode levar a melhor chance de encontrar o criminoso em série. Agora nos voltamos para as teorias em torno do assassinato de Amy. Como em muitos casos de crianças desaparecidas e assassinadas, uma das teorias frequentemente discutidas no início de uma investigação é o direcionamento aos pais e seu possível envolvimento. Felizmente, no caso de Amy, as autoridades conseguiram descartar rapidamente tanto Marcus quanto Margaret Mihaljevic como suspeitos. Eles tinham álibis sólidos, pois ambos estavam no trabalho e rodeados de colegas de trabalho. Alguns teóricos da conspiração tentaram argumentar que os pais poderiam contratar alguém ou convencer um homem a sequestrar sua filha. Mas a verdade é que os pais de Amy não tinham nada a ganhar ao realizar um esquema tão bizarro. É uma hipótese desesperada baseada em agarrar-se a qualquer coisa e deve ser definitivamente descartada. No entanto, muitas das outras teorias iniciais giravam em torno de amigos e familiares próximos à família Mihaljevic. Essas eram as pessoas mais prováveis de ter o conhecimento sobre a situação de emprego de Margaret, bem como a rotina pós-escola de Amy e o número de telefone de sua residência. Eles saberiam da conexão profunda de Amy com sua mãe e sua vontade absoluta de fazer qualquer coisa para deixá-la feliz. A compaixão infantil é comumente observada e aproveitada por pessoas próximas a elas, não por estranhos ou espectadores, dispostos a cometer crimes aleatórios. Infelizmente, todas as possíveis pessoas de interesse intimamente ligadas aos Mihaljevics foram intensamente investigadas, tanto pela polícia local quanto pelos agentes especiais do FBI. E nenhuma é atualmente considerada suspeita principal. Mas havia algumas pessoas promissoras descobertas pelos investigadores nos primeiros anos após o corpo de Amy ser encontrado. O primeiro era um ex-ajudante de estábulo na fazendas Holly Hills, onde Amy costumava montar cavalos para recreação. Seu nome era Sean Tabellion, que também atendia por Sean Escuro. Sean foi expulso de um emprego anterior em um estábulo por fazer cócegas em meninas jovens, e foi acusado de estuprar uma menina de 12 anos no estado de Washington em 1983. E outra pessoa conectada através da fazendas Holly Hills
era o Dr. Gregório Capella, cuja filha também montava cavalos ao lado de Amy. Ele enfrentou acusações de escrever cartas de amor para uma menor de idade, pedindo para ser seu namorado, e dormia no mesmo quarto que meninas jovens quando levava as equipes de futebol juvenil em viagens para o Canadá. Ambos os homens da fazendas Holly Hills, perfilados, apenas tinham suspeitas circunstanciais no melhor dos casos e nunca foram presos. Outro conjunto de suspeitos surgiria devido ao seu envolvimento com os eventos em memória de Amy, realizados em Bay Village, logo após seu desaparecimento. O primeiro foi Roberto Jones, que compareceu a um serviço memorial e entregou a Margaret $1.000 em dinheiro. Ele não conhecia a família Mihaljevic pessoalmente, o que tornava a transação amigável um pouco estranha. Quando os investigadores olharam para Robert, descobriram um padrão de comportamento estranho, como sua infâmia na cidade por ficar nu em frente à janela da sala, enquanto jovens garotas passavam, ou simplesmente olhando para elas enquanto iam para a escola. Ele também foi suspeito de atear fogo na própria casa em 1989. Mas quando o FBI obteve um mandado de busca para vasculhar sua nova casa, nada de notável pôde ser encontrado. O outro sujeito peculiar visado pela polícia após o memorial de Amy foi um homem não identificado apresentado no livro do ex-agente do FBI, Robert Ressler, Quem Luta contra Monstros. Ressler disse que o homem desviou-se para voluntariar-se na busca por Amy, distribuir panfletos e visitar residências. O homem enviou a Margaret cartões de condolências com grampos de cabelo, afirmando que ela e Amy os usariam quando Amy fosse achada. Pensando ser um sinal de envolvimento, Ressler e outro agente do FBI visitaram o homem para agradecer pelos seus esforços voluntários, antes de transformar isso em um interrogatório. O homem proclamou sua inocência, mas a polícia continuou a verificar sua situação. Descobriram que ele tinha um histórico de problemas mentais e emocionais, e sentiram que haviam encontrado o seu homem. Pareceu validado quando o homem misturou etanol letal ao refrigerante semanas após achar o corpo de Amy. Ressler e o FBI tentaram vasculhar a residência após seu suicídio, mas antes que pudessem, a família do homem limpou e esvaziou a casa. Suas roupas foram doadas para uma loja Goodwill. Anos depois, a polícia local disse a vários investigadores sobre este homem não identificado em questão. Na verdade, tinha muito poucas evidências que sugerissem que ele poderia ser o assassino, e nunca foi fortemente considerado, citando que eles tinham acesso aos pertences do homem, e nem mesmo uma fração de uma pista foi encontrada. O homem não é mais considerado o principal suspeito. Havia também um par de outros homens na área de Bay Village, que exibiam históricos perturbadores com menores e jovens meninas focados pelas autoridades. Um deles era Kenneth Roberto Stanton, um molestador em série, que se mudou para o norte de Ohio em 1989, alguns meses antes de Amy desaparecer. Seu método era se tornar amigo de jovens meninas, conhecer os momentos em que estariam sozinhas e ganhar sua confiança antes de invadir suas casas. A polícia diria mais tarde que Stanton era apenas um suspeito devido ao seu modus operandi congruente alinhado com o assassino de Amy, mas não tinha nenhuma conexão física com o caso dela. Outra figura masculina sórdida era o Dr. Frank Vulcan, um dentista local de Bay Village, com uma inclinação para dar em cima de menores de idade do sexo feminino. Ele se mudou do país logo após Amy ser sequestrada, e aqueles que o conheciam disseram aos repórteres que ele pediu à sua família para enviar atualizações sobre o destino de Amy. O que aconteceu com Frank é desconhecido, mas alguns dizem que ele agrediu sua esposa e fugiu para a Costa Rica. Um problema flagrante com a investigação em geral e uma busca pelo perpetrador perfeito é o fato de que há um número desproporcional de criminosos sexuais registrados na área do norte de Ohio, especialmente espalhados por subúrbios de classe média, como Bay Village e North Olmsted. E se a lista de pedófilos e estupradores conhecidos é grande, só podemos imaginar o quão grande pode ser a lista de criminosos não confirmados e desconhecidos. Assim, o número puro de nomes que passam pelos relatórios policiais e investigações do FBI é grande demais para compreender, muito menos listar com razão apropriada. Se alguma coisa, essa realização é ainda mais perturbadora, considerando que o que aconteceu com Amy pode não ser um incidente isolado por um único predador serial com várias vítimas, mas sim um pedófilo solo, no meio de inúmeros outros, ainda por aí, realizando seus desejos em um circo descontrolado de maldade. De todos os homens investigados, entrevistados e implicados no caso de Amy, nenhum se destaca mais do que uma figura suspeita,
pesquisada pelo jornalista experiente e especialista no caso, Tiago Renner. Em novembro de 2008, Renner publicou um artigo para Clevcine.co, intitulado Citação Pessoa de Interesse, detalhando a história e sua busca pessoal por um homem chamado Dean Runkle. Dean Runkle não era apenas um personagem dos subúrbios do norte de Ohio, com conexões vagas com a família Mihaljevic, ou um passado semi-sombrio. Ao contrário, Dean foi o primeiro e mais prolífico suspeito que se cruzou com todas as meninas que receberam ligações estranhas de um homem não identificado no final dos anos 1980. Ele trabalhou como voluntário no Centro de Natureza e Ciência do Lago Erie em 1989, mas nenhum dos ex-funcionários do centro se lembrava do seu nome, até que um homem chamado Tom Pakzinski ligou para Renner em agosto de 2008. E disse a ele que seu ex-professor de ciências do 8º ano, em 1991, chamado Dean Runkle, falava sobre o Lake Erie Science Center para suas turmas. Este era o voluntário que tanto Renner quanto o FBI queriam investigar, e assim começou o esforço de perfilamento. Dean Runkle nasceu em meados da década de 1940 em Nova Londres, Ohio, em uma fazenda a apenas alguns quilômetros de onde o corpo de Amy seria encontrado na County Road, 1181, 45 anos depois. Ele teve uma vida inicial tumultuada, lidando com um pai abusivo e a trágica morte de sua irmã gêmea de 6 anos em 1950. No entanto, ele desenvolveu um amor pela ciência e biologia e estudou educação na Universidade Estadual de Bowling Green, encontrando emprego logo após a formatura como instrutor de ciências do 7º ano na escola secundária Vermilion Jr., em 1967. Já recebendo prêmios por seu trabalho no final do seu 2º ano. E aparentemente esses prêmios faziam sentido. Ele era um indivíduo colorido, implementando filmes e fotografia com seus alunos. No entanto, esse hábito parecia se aprofundar em sua vida privada, pois ele levava os vídeos e fotos de seus alunos para casa para cortar e desenvolver o filme em sua própria residência. Quando não ensinava, Dean tocava piano ragtime em lugares pelo país como a Disneyland. Quando voltou a lecionar, Dean Runkle montou um conservatório em miniatura em sua sala de aula com vários animais e criaturas. Isso o levou a envolver ainda mais seus alunos fora das aulas, chamando-os de assistentes e permitindo que passassem tempo em sua casa depois da escola e nos fins de semana, enquanto cuidavam dos equipamentos dos animais. Tudo isso mudou abruptamente em 1987, quando Dean deixou seu cargo citando problemas de saúde, mas nunca deu a mesma explicação para os pais ou administradores. Ele retornou a Nova Londres e trabalhou numa loja de animais, fornecendo ratos para centros naturais locais, como o Centro de Ciências do Lago Erie. Não demorou muito até que Dean conseguisse outra posição de professor na Escola Secundária Júnior Nord, onde ele construiu outro zoológico miniatura e usou os alunos como seus assistentes, depois da escola mais uma vez. Ele manteve essa posição até 2003, quando Dean pediu demissão de repente mais uma vez. Desta vez, Dean realmente saiu sem motivo, renunciando a um sabático, aposentadoria e sua pensão. Curioso sobre a personalidade de Dean e seu relacionamento com ele, Renner entrou em contato com mais de 500 de seus ex-alunos do ensino médio, agora adultos no mundo real. Por todas as contas, ele recebeu muitos feedbacks positivos sobre a energia contagiante de Dean e como ele inspirou os alunos a buscarem diplomas em biologia ou ciências veterinárias. No entanto, ele também recebeu uma boa quantidade de segredos, revelando um lado mais sombrio de Dean e um padrão de comportamento perturbador. Primeiro vieram as histórias de crueldade animal, como a vez em que ele pregou uma peça na esposa, ou a vez em que pregou uma peça em um amigo ao mergulhar um gato em nitrogênio líquido, congelando-o e deixando-o se estilhaçar em 1000 pedaços no chão. Depois havia inúmeros casos de incidentes assustadores com as crianças. Uma menina foi citada por Renner em seu artigo dizendo, cito, "Era mais do que assustador. Parecia um animal notando sua entrada na sala. Ele era especialmente próximo de algumas meninas, como a que sentava à minha frente. Observei-o colocar a mão esquerda nas costas dela e sussurrar em seu ouvido. Parece inadequado agora a maneira como ele tratava algumas das meninas." Outro aluno lembrou da propensão do Dean para contar piadas sexuais para os meninos, chegando a insinuar que ele gostava de crianças antes de atingirem a puberdade, porque ele era uma vez, citação, um fraco. Outra ex-aluna achou que Dean era a correspondência mais próxima de um esboço policial do sequestrador de Amy que ela já tinha visto.
Ela realmente o confrontou sobre isso um dia em 1990, e disse a Renner. Citação, eu disse. Eu sei que você é o que matou a Amy. Os olhos dele arregalaram. Ele não disse nada, apenas passou por mim. 4 anos depois, e outra estudante dele veio a público com uma revelação nojenta, quando ela ouviu Dean dizer a um administrador colega que ele gostaria de ser o pai de um bebê, segurado por uma estudante grávida do 8º ano. E isso não foi tudo. Adkins disse que Dean emanava uma vibração incrivelmente desconfortável quando estavam sozinhos, que ele fazia comentários sugestivos sobre as roupas que as estudantes usavam, e era muito tocante com elas, pressionando seu peito contra elas quando falava em espaços fechados. Adkins e outras garotas foram entrevistadas sobre esses comportamentos pelo superintendente em 1995. Mas essa investigação não aparece em lugar algum nos registros profissionais de Dean. Uma das evidências mais flagrantes contra Dean é um incidente que ocorreu com outro aluno dele, no qual foram pegos sozinhos no Pontiac Grand Prix dourado de Dean. O diretor da escola e a polícia sabiam da situação, mas apenas advertiram Dean. É incrivelmente peculiar olhar para trás considerando a marca e o modelo do próprio veículo. O corpo de Amy Mihaljevic foi encontrado com fibras de ouro microscópicas, pesquisadas para serem de um automóvel da General Motors, provavelmente um modelo de meados, a final dos anos 1970. O Grand Prix de Dean era justamente isso. Um Pontiac dourado fabricado pela GM, Rena tentou rastreá-lo até um ferro velho, apenas para descobrir que ele havia sido desmontado anos antes. Embora houvesse apenas aquele único caso conhecido de uma criança estar no carro de Dean com ele, havia mais rumores de que Dean havia convidado crianças para seu próprio apartamento. O único menino que foi confirmado ter realmente entrado se chamava Daniel, que mais tarde contou a Rena que ele era um aluno favorito de Dean, e os dois se tornaram bastante próximos. Eles mantiveram contato depois que Daniel se formou no ensino médio, com Dean escrevendo cartas que se tornaram sexuais na natureza. Dean chegou a criar um fundo fiduciário para Daniel, mas as conversas entre os dois eventualmente diminuíram, e Dean pegou o dinheiro de volta. E quanto ao período em que a amizade deles terminou completamente, o outono de 1989, a época do desaparecimento inicial de Amy. Quando Rena realizou essa investigação em 2008, ele fez uma visita a Dean em Key West, Flórida, para onde Dean havia fugido em 2008 e estava gerenciando um restaurante de fast food desde então. Dean negou fortemente qualquer ligação com Amy ou sua morte, afirmando que cooperou totalmente com o FBI, realizou testes de detecção de mentiras e se mudou para a Flórida por saúde. Ele afirmou que estava sempre na escola depois do horário, e não teria tempo para ir ao shopping center e sequestrar Amy tão logo após o toque final. Quando Rena confrontou Dean sobre seu relacionamento com Daniel, Dean atribuiu isso a um momento difícil em sua vida, mas manteve que eles nunca se tornaram físicos um com o outro. Rena questionou Dean se ele poderia ter estado no Centro de Natureza e Ciência do Lago Erie em 1989, conforme afirmado por Tom Paksinski. Dean disse que poderia ter estado, mas não se recordava. Antes de partir, Rena fez mais uma pergunta, questionando se Dean usava o livro de registro no Centro de Ciências para coletar números de telefone de meninas jovens de North Olmsted. Dean disse que não tinha nada a confessar, que tinha terminado de falar e se afastou. Embora as evidências sejam circunstanciais na melhor das hipóteses, as pistas e padrões associados a Dean definitivamente sugerem que algo mais sinistro poderia estar em jogo. Ele teve uma infância cheia de provações e terrores, como enfrentar surras de seu pai. A morte precoce de seu gêmeo também é teorizada como um fator subjacente comum na formação de outros criminosos. Mas é claro, uma infância trágica não significa que alguém se tornará um criminoso. Mais suspeitos são os testemunhos de testemunhas oculares de crueldade com animais e comentários pedófilos, incluindo a possibilidade de toques inapropriados. Ele conhecia bem o campo de Nova Londres, que os investigadores dizem ser fundamental para o assassino colocar o corpo de Amy na estrada do condado, 1181. Ele também tinha importante conexão com o Centro de Ciência e Natureza do Lago Erie e uma conhecida fascinação por meninas pré-púberes. Não apenas isso, mas as pessoas apontaram que, quando ele se recusou a renovar sua licença de ensino e fugiu do sistema escolar, isso se alinha com o cronograma que exige que todos os educadores sejam impressos digitalmente para um banco de dados nacional para obter uma licença. Finalizando, um carro que combina com a descrição das fibras douradas no corpo de Amy, parecendo a peça ideal do quebra-cabeça.
No entanto, há uma chance igual de que Dean não tenha sequestrado e matado Amy. Deve-se considerar a pequena chance de ele ter saído da escola a tempo de chegar ao centro comercial para pegá-la no momento em que ela foi sequestrada. Lembre-se também que, como ex-professor, as outras crianças facilmente o reconheceriam, e aqueles que descreveram o sequestrador de Amy o descreveram como tendo cabelo castanho escuro. O cabelo do Dean é loiro sujo. O FBI tinha Dean como principal suspeito por um tempo. Mas em 2019, concluiu-se que quem quer que tenha realmente assassinado Amy provavelmente não era alguém que eles já haviam investigado, fazendo parecer que Dean foi inocentado após anos de entrevistas, polígrafos passados e processos rigorosos de verificação. Como tantos outros nomes e suspeitos que foram mencionados em várias teorias, Dean Runkle se tornou apenas isso. Apenas mais um, talvez. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o assassinato não resolvido de Amy Mihaljevic, queremos deixar claro que nossas conclusões apresentadas em Detetive de Casos Frios são puramente especulação lógica baseada em evidências, circunstâncias e subtexto factual. Temos acesso apenas às mesmas informações apresentadas em cada vídeo, e não tentamos prometer certeza ou uma garantia de especialista sobre as conclusões a que chegamos no final. Nós simplesmente observamos, pesquisamos e relatamos. Embora o carrossel de suspeitos no caso de Amy nunca termine, estamos confiantes de que o homem que tirou a vida de Amy era um residente de longa data do norte de Ohio, familiarizado com Bay Village e suas comunidades vizinhas. Ele estava confiante em sua abordagem incrivelmente arriscada de entrar em contato com meninas jovens, demonstrando um desprezo pelas consequências, mas uma habilidade clínica em permanecer indetectado. Ele certamente era um predador em série, e se ele já atacou antes é impossível dizer. Mas sem dúvida, ele planejou suas estratégias até o menor detalhe. O assassino tinha conexões com o Centro de Ciência e Natureza do Lago Erie, e se ele não era um funcionário, provavelmente era um convidado ou voluntário, que visitava o bastante para conhecer o livro de registro, um tesouro de números e contatos de suas vítimas. Ele também poderia ter trabalhado na General Motors ou na revista Comércio e Tempos com um dos pais de Amy, conhecendo os horários deles, bem como o dela, e coordenando seu ataque usando essas informações. Ken Lanning, um dos fundadores da Unidade de Ciência Comportamental para o FBI, e entrevistado no mesmo artigo de Tiago Renner anteriormente discutido, faz pontos muito bons em relação ao assassino teórico. Ele mencionou que a maioria dos molestadores de crianças não são assassinos, mas figuras influentes que ganham a confiança de suas vítimas. Eles só usam violência como último recurso, digamos, se a vítima reagir, ou se o fator de confiança nunca leva ao contato físico. Lanning continuou a apontar que crianças assassinadas em série são frequentemente o resultado de estranhos tendo as mãos amarradas atrás das costas, pois um perpetrador estaria deixando muitos rastros para vitimar alguém próximo a eles. Novamente, isso está usando a teoria de um predador em série e não um homicídio isolado. O caso de Amy se encaixa no perfil de Lanning de um molestador de crianças tentando seduzir suas vítimas e seu subsequente assassinato, o efeito de sua falha final em fazê-lo. Amy tinha unhas lascadas quando encontrada, indicando que lutou com o agressor até ser morta. Então Dean Runkle foi o homem responsável? É certamente possível, mas também são quaisquer dos outros nomes que o FBI listou em sua investigação. A parte mais assustadora é que o assassino poderia ser alguém que ninguém esperava. Alguém que se tornou tão invisível que seu rosto nunca foi sequer considerado. Nem mesmo os esboços policiais do sequestrador nos dão uma resposta concreta, já que as autoridades disseram que o desenho é uma simples estimativa e provavelmente impreciso. Assim, o único caminho para uma conclusão justificada provavelmente será se alguma vez for obtida e vinculada a um indivíduo uma evidência de DNA. A polícia encontrou cabelos parciais que não pertenciam nem a Amy, nem a sua família em seu corpo, e estes foram recentemente submetidos à análise de DNA. Sem a raiz capilar, um perfil de DNA completo pode ser inviável. Mas se 30 anos depois, esse tipo de pista ainda pode surgir, deve haver esperança para mais. No final, queremos lembrar da Amy, não por aquela tarde em 27 de outubro de 1989, mas sim por todos os momentos que antecederam aquele dia. Queremos preservar sua compaixão contagiante e bela alma, nas memórias de sua delicada e inocente humanidade. Ao pensar na Amy, pense nela como a jovem de espírito livre,
amante da natureza, com potencial infinito. Pense na alma aventureira dela, na genialidade dela e na alegria que trouxe para as pessoas durante os anos que viveu. Pense na menina que amava cavalos e animais e trouxe conforto para as criaturas vivas e respirantes do mundo. Pense em Amy não como uma estatística ou um arquivo de caso ou outro episódio de um podcast de crime verdadeiro, mas como uma criança brilhante arrancada da terra muito cedo. Miticizar o bicho-papão de Bay Village não é o que é importante. O que é importante é memorializar Amélia Milne, garantir que ela seja lembrada para sempre, sempre e sempre mantendo a esperança de que podemos trazer justiça para a família de Amy. Este é o Detetive de Casos Antigos. Obrigado por ouvir este episódio do podcast Detetive de Casos Antigos. Se você deseja se aprofundar mais no mistério, pode seguir o link do arquivo do caso incluído nas notas do programa, que contém fotografias importantes, documentos, mapas e leituras adicionais relevantes para o caso. Para apoiar o programa, deixe uma avaliação de 5 estrelas onde você ouve. Isso auxilia na expansão do nosso alcance e na conscientização dos casos abordados. Se quiser que investiguemos um caso específico, talvez próximo de casa ou de um familiar, preencha o formulário de inscrição anexado às notas do programa. Obrigado por ouvir, e te vejo na próxima semana com um novo episódio.